Então, João, como autor do livro Evangelho de João, ele era nativo, vou dar uma parte histórica rapidamente. João era nativo da Galileia, da cidade de Betsaida. Segundo a tradição, essa cidade, ele era da cidade de Betsaida, segundo a tradição. Essa cidade ficava na margem ocidental do Mar da Galileia. Não era muito longe de Cafarnaum, onde Jesus estava, e Corazim. Seu pai era Zebedeu e a sua mãe Salomé. E Salomé já estava entre as mulheres que serviam o Senhor Jesus com seus próprios recursos. E estavam presentes por a ocasião da sua crucificação, e João estava junto da cruz, e ali recebeu a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. Tá? Isso está em João capítulo 19, versículo 25 a 27. Não vou ler por causa do tempo. Zebedeu devia ser um pescador e um empresário do ramo da pesca. Tá? Vocês sabiam disso? Que o pai de João era um empresário da indústria da pesca. Tá? Por isso, irmãos, para João e Tiago deixarem a seu pai e o barco, irmãos, é muito significativo. Para eles atenderem o chamamento do Senhor Jesus e deixar o seu pai, eles eram os sucessores da empresa do pai. Eles largaram o futuro financeiro, e deixaram um barco que é instrumento e seguiram a Jesus. Tá? O pai deles era empresário. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram sócios de Pedro na pesca. Sabia disso ou não? Acho que vocês não sabiam, né? Eles eram sócios. Bom, isso aí eu vou ler. Lucas 5, dá uma olhada. Lucas 5. Vocês não sabiam que eles eram sócios, né? Lucas 5. É isso, né? Ou eu tô errado aqui? Versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Jesus entrou no barco de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, tantos peixes eram. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Tiago e João eram sócios de Pedro, esse outro barco que veio apanhar peixe, né? Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Ó Senhor Jesus! O Evangelho segundo João deve ter sido escrito em Éfeso por volta do ano 90, possivelmente antes de seu exílio na ilha de Pátimo, porque João escreveu Apocalipse no exílio, na ilha de Pátimo, tá? João, que era irmão de Tiago, um dos 12 discípulos e um dos 3 escolhidos para testemunhar a transfiguração de Jesus, lá em Mateus 17. E segundo o seu evangelho, era discípulo que Jesus amava. O seu evangelho se destaca em relação aos 3 primeiros em vários aspectos.
Como o último dos evangelhos, ele relata o que foi omitido nos primeiros. Enquanto os outros três apresentam em relatos históricos, João apresenta o mistério por trás da história, possibilitando-nos conhecer, por meio das revelações, as profundezas espirituais. É isso que nós vamos ver, irmãos. Os 4 seres viventes, bom, essa parte agora é importante. Ezequiel capítulo 1, dá uma olhada. Eu corri para terminar aqui porque é aqui que saiu o logo da conferência. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler aqui, do versículo 5 em diante. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Irmãos, 4 seres viventes, nós já falamos sobre 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, cada um tinha 4 rostos, tá? E cada um tinha também 4 asas. As suas pernas eram direitas, versículo 8. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados, assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também o rosto de águia. Rosto de águia. Homem, leão, boi e águia, tá? Irmãos, por que eu estou falando isso? Vocês sabiam que o Evangelho de Mateus representa o rosto de leão? Quem sabia? Jesus é relatado no Evangelho de Mateus como um rei. Ele é o rei do reino dos céus. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, é o rosto de leão. Tá? E o rosto de boi, quem é? O livro de Marcos. O Evangelho de Marcos, irmão, relata Jesus como um servo. Se você ler o livro de Marcos, vai ver Jesus não para de trabalhar. Está ali, faz isso, faz aquilo, né? Cura os enfermos, vem para cá, vai para lá, ele não para. Ele é um servo. Então ele é um boi. Tem o rosto de boi. Boi é o Evangelho de Marcos. Vamos ver se o adolescente sabe. Leão representa que evangelho? Mateus. E boi? Marcos. E Lucas? Lucas relata Jesus como um homem, né? Ele era o salvador homem. E o homem Deus que se tornou homem para salvar o homem. Então ele tem um rosto de homem. E o que sobrou? Águia. Quem é águia? O Evangelho de João. Evangelho de João, irmãos, relata Jesus como Deus. Jesus é Deus. E Deus é uma águia. Ó Senhor Jesus. Vocês se lembram, eu li muitas vezes Êxodo 19:4. Ele fez... vamos lá. Êxodo 19:4. Como diz? Versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Irmãos, nós temos que entender que o escrito de João nos leva em cima das asas de uma águia para ver as coisas lá do alto. Por isso que o Evangelho de João é o único evangelho, irmãos. O Evangelho de Marcos não tem genealogia porque é servo, escravo. O Evangelho de João não tem genealogia porque é Deus. Entendeu? Então, irmãos, Senhor Jesus, Deuteronômio 32, versículo 9.
Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada. Nós somos a ninhada do Senhor. O povo de Israel era a ninhada do Senhor e nós na igreja hoje somos a ninhada do Senhor espiritual. E ele voeja sobre os seus filhotes e estende as suas asas e tomando-os os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Irmãos, maravilhoso. Deus é essa águia. Ó Senhor, é por isso, irmãos, o Evangelho de João nos leva lá para o alto. Quem está no alto e quem é o alto? Isaías 57. Vamos olhar rapidamente. 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime. Aqui não fala, aqui diz quem está no alto. Aqui diz quem é o alto. Quem é o alto? É Deus. É a própria águia. Não só a águia sobe no alto, a águia é o alto, né? Então, vamos subir nas asas de uma águia? Vamos lá para o alto? Vamos ver as coisas com a visão panorâmica, como Deus vê? Então, essa é a característica em todos os escritos de João. Irmãos, por isso, né? Ó Senhor Jesus, eu vou deixar uma parte para a outra mensagem, mas eu tenho que terminar aqui. Apocalipse 4:1, dá uma olhada. Apocalipse 4:1. Depois que João fielmente escreveu as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, quando chega no capítulo 4, versículo 1, como diz? Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo o quê? Sobe para aqui! Sobe para aqui! Irmãos, por que o Senhor nos fez entrar nos escritos de João? O Senhor, Ele quer nos levar lá para cima. Ele não quer que a gente fique olhando as coisas aqui de baixo, daqui de baixo. Se a gente olhar as coisas daqui de baixo, você só enxerga problemas, você enxerga oposição, ataques do inimigo, não é isso? Sofrimentos e tal. Irmãos, o Senhor quer nos levar para cima. Vamos olhar as coisas lá de cima. Então, o Senhor, esta manhã, está convidando os adolescentes, os jovens, homens, mulheres, crianças, sobem para aqui. Vamos subir nas asas de uma águia. Vamos entrar nos escritos de João, vendo as coisas lá do alto. Vendo as coisas no alto. Jesus é o Senhor.